Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela nossa querida TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Agora são 7h40, por que são 7h40? Estamos começando um pouco mais tarde devido ao horário eleitoral gratuito e obrigatório. Eu sempre faço questão de dizer que ele é obrigatório, então a gente tem que exibir realmente aí os espaços reservados aos dois candidatos a prefeito de Cuiabá nesse segundo turno. Aí a gente começa sempre às 7h40 da noite, hoje aqui conosco a postos já, juiz de direito, Tiago Abreu, e ele agora vem de uma forma diferente na comparação com aquela última que ele esteve aqui. Doutor Tiago já vem aqui sempre, né? Já vem, sempre que a gente convida ele vem, e ele sempre vinha na condição de presidente da Associação dos Magistrados aqui de Mato Grosso, da AMAN. Agora ele já mudou, não é? E está respondendo lá pela nossa vara especializada da infância e juventude de Várzea Grande. Tem tanto assunto importante, tanto assunto importante. Outro dia eu estava escutando o doutor Tiago falar, vendo uma palestra, uma entrevista, não sei o que ele estava falando. Ele falando cada coisa que acontece no mundo ali, envolvendo criança, lá em Várzea Grande, a criança, o adolescente, é de cair o queixo. Você vai ficar sabendo detalhes aqui e também o que tem sido feito, quais são as demandas lá da vara. Fique bem atento que o Tiago Abreu vai estar conosco aqui conversando a respeito da criança e juventude. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, verdadeira razão maior do nosso programa. Lorenberg, você assistiu ao debate hoje lá na Vila Real? Mandar um abraço para o meu amigo Antônio Carlos Silva, que mais uma vez deu show, né? Rapaz, eu admiro demais o Antônio Carlos, né? Você encontra com ele nos corredores lá da Gazeta, você é uma pessoa assim que, gente boa demais. Ele não é gente boa, ele não é só baita profissional, não. Ele é gente boa mesmo, como pessoa, assim, ó, discreto, competente até a tampa, assim, não é? E não entra em confusão, ele é da dele, faz o que tem que fazer e está aí há anos dando show. Eu sou fã dele. Um abraço, viu, Antônio Carlos Silva. Assistiu ao debate hoje? Como é que você achou? Eu achei assim meio, muito assim, não sei. Paulo, você não falou nada. O que significa isso? Isso significa que eu não achei nem lá nem cá. Ficou uma coisa assim que pudesse ser mais, mas enfim. Sem falar quem ganhou, quem perdeu, porque cada um pode ter uma opinião, né? O que você achou? Paulo, eu concordo com você com relação ao meu amigo Antônio Carlos, que é um profissional extraordinário. Eu concordo com você também como pessoa. Ele é uma pessoa ética, uma pessoa tranquila, que nada para ele está ruim, tudo está bom. E você ganha muito de conversar com ele. Embora, nesse debate de hoje, ele tenha cometido um erro. Mas o erro não comprometeu ao debate. O erro técnico, né? Qual foi o erro que ele cometeu? E não comprometeu em nada o debate, amigos. Não comprometeu, porque de imediatamente ele percebeu que ele cometeu o erro. Quando ele passou a fala para o Abílio, que na verdade a fala deveria ser do Lúdio. É um erro técnico. E o Abílio começou a falar e ele retomou a palavra. Falou, não é sua palavra, é dele. Quer dizer... Corrigiu a tempo. Ele foi muito habilidoso, exatamente isso. E ele percebeu o erro que ele cometeu, mas não complicou aí nada no debate, ao contrário. Ele é sempre seguro, inclusive para dar lição nos dois candidatos lá. Chamou os dois na xincha, né? Tiago, vem cá, você, não os dois, eu quero os dois aqui. Sem usar tempo de resposta aí concedido para pagar, ou seja, pagar fogo com gasolina. Vocês estão fazendo isso, né? Ele deu como o pai falando para os dois filhos, assim, ó,
Peraí, nego, vamos né, colocar ordem na casa. Mas sem ser grosseiro. Esse é o mais importante de tudo. Aliás, ele nunca é grosseiro. É educadíssimo, o meu amigo Antônio Carlos. Com relação ao debate, eu vejo muito mais a questão técnica. Qual é a estratégia de cada um? Ambos erraram nas táticas e nas estratégias. E não é a primeira vez que erram, não. Já erram há muito tempo. Não é a primeira vez que erram. Os meus olhos visualizam a questão técnica. É isso que pesa para mim. Não importa se um é branco, se o outro é preto, para mim pouco importa. Nesse aspecto, o eleitor vai poder melhor escolher o seu candidato no próximo domingo. Fique bem atento, ainda tem mais uns dois dias aí para você analisar o horário político, o horário eleitoral e ver também as propagandas, as que são colocadas nos blocos comerciais aí. E ficar atento, estude bastante. Se tem alguma dúvida, estude bastante aí cada um dos seus candidatos aí. Existe, isso que o Lorenberg falou aí, a questão dos erros, existe muito dos marqueteiros, né, das equipes de marketing por trás, né? Cada um adota uma tática e aí o outro adota, um bate mais porque adota a tática do marketing, porque deve ter estudos, cada um tem a sua forma de trabalhar, pesquisas internas para saber, isso aqui está assim, isso aqui está assado. E aí eles acabam adotando isso. E muitas vezes fica de fora o que é mais importante para nós, eleitores, né? Que o que é? São as propostas factíveis. Não adianta falar, trazer um pedacinho do céu também, que a gente sabe que não... Então, acho que em função dessa briga dos marketings, acaba ocorrendo essa sem graceza, que a gente chama, que o cuiabano fala, sem graceira do debate. Mas, enfim, parabéns à Gazeta, né, ao Dorileu, que mais uma vez marcou presença graúda nessa importante decisão que daqui a pouco os cuiabanos tomarão. Tiago Abreu está aqui, juiz de direito, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Não vou perguntar o que o senhor achou, porque, a não ser que o senhor queira falar, né? Se bem que o doutor Tiago, quando vem aqui, ele é bem tranquilo, a gente não compromete ninguém, deixa à vontade para falar o que bem entender, né? Lá em Várzea Grande, onde tem... Tá, sem querer comprometer o senhor com um negócio de Cuiabá, se eu quiser falar, fique à vontade, mas Várzea Grande passou por um pleito eleitoral, também definiu lá, quem já tem a prefeita não é eleita, diante da sua causa maior lá, que é esse trabalho em prol da criança e do adolescente. Isso é importante até que ponto a eleição de um prefeito ou prefeita que tenha a perspicácia de colocar em prática políticas voltadas para a criança e para o adolescente, e o senhor está esperançoso com isso. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para mim é um prazer poder voltar à bancada aqui do Opinião, que é um programa qualificado, com dois jornalistas aí a exemplo do nosso amigo da Record, que hoje eu, infelizmente, já respondendo e entrando na provocação, eu não tive a oportunidade de assistir o debate. Antônio Carlos. É o Antônio Carlos, né, que é um excelente jornalista, já tive a oportunidade de dar entrevista com ele e não tive a oportunidade de assistir o debate. Mas eu, como qualquer cidadão, além de ser magistrado, né, entendo que nós temos que realmente refletir muito. O Brasil vive, né, um momento delicado, se a gente for analisar na conjuntura econômica, e eu acho que tudo deve ser levado na balança quando a gente vai fazer o nosso voto, a gente vai dar um voto de confiança. É 4 anos de administração numa cidade que é a maior cidade do Mato Grosso, né, a capital nossa. Então, eu creio que os eleitores estão sabidos, como o governador até deu uma entrevista aí, eu tive a oportunidade de ver, o eleitor está seletivo e está sabido, eles sabem quem votar. Então, eu espero que vote com consciência, analise as propostas, analise a história de vida, o que cada um deles fez, o que cada um deles pode contribuir com a sua experiência para
alavancar, para trazer esperança para a nossa capital, que tanto precisa, né? Nós temos problemas aí em todas as áreas. Nós que vivemos aqui em Cuiabá temos problema no trânsito, temos problema na saúde, temos problema na segurança. Entrando um pouco já no tema aí que eu vou tratar, a infância e juventude hoje está sendo uma mão de obra barata e utilizada em grande escala pelo crime organizado. Hoje nós temos índices alarmantes de jovens no mundo do crime e encarando esse mundo do crime com uma naturalidade que é espantosa. Em audiências que a gente realiza ali no fórum, e hoje eu não pude assistir o debate porque eu estava em audiência. Audiência com menores aí apreendidos, recolhidos, presos, enfim. É uma situação que quem convive de perto com isso se estarrece de ver a quantidade de menores, tanto do sexo masculino como feminino, meninas e meninos envolvidos no mundo do crime. Porque eu quero esmiuçar mais isso, né? Eu vou chamar o Lorenberg para conversa aqui, porque gestor, seja ele qual for, municipal, estadual ou federal, ele tem que ter essa preocupação e tem que constar do plano de ação de governo de cada candidato, na condição de candidato ainda, e depois de prefeito eleito ou executivo eleito, as ações voltadas à criança, ao adolescente, não é? E daqui a pouco eu vou até pedir uma dica para o senhor, tanto para a prefeita eleita lá, quanto para aquele que vir a lograr êxito domingo aqui em Cuiabá, o que fazer para tentar destravar, alavancar essa questão aí de políticas positivas em benefício da criança e do adolescente, da criança e juventude. Professor. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas alegria mesmo, é sempre bom tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e o amigo telespectador ganha e ganha muito. O senhor falou uma frase, agora há pouco, que provavelmente o nosso telespectador ficou mais atento ainda que o senhor vem falar. O senhor falou mão de obra barata para o crime organizado. E por falar em mão de obra barata para o crime organizado, no dia 19 de outubro de 2023, o senhor, lá no programa Explicando Direito, lá do ESMAGES, né? ESMAGES. Isso. O senhor falou da importância dos recursos em políticas públicas destinadas ao fortalecimento da estrutura familiar. E observou, além de falar sobre isso, o senhor fez uma observação que, a meu juízo, é valiosíssima. O senhor disse o seguinte, que esse investimento, o investimento na estrutura familiar, através de projetos sociais, possibilita a construção de uma base sólida para o crescimento de jovens que encontram em situações vulneráveis e pode contribuir para proteger a criança do universo do crime. Fecham aspas, eu tenho duas perguntas, juiz, e farei as duas juntas. Até um pedido de reflexão sobre. A primeira delas, o senhor pode indicar um desses projetos que está fazendo ou que está tendo um efeito altamente positivo e comentar esse mesmo projeto? E a segunda questão, o mundo do crime oferece, em especial ao jovem, poder e dinheiro. A gente não pode perder de vista isso. Há um poder atrativo que o crime organizado oferece para o jovem. Poder e dinheiro. E aí vem a minha pergunta. Basta apenas uma política pública destinada a esse universo de brasileiros ou não basta apenas uma política pública? Professor, obrigado pela pergunta. As duas são muito capciosas, interessantes e importantes para a gente poder explicar um pouco para o telespectador o que significa esse mundo que envolve o menor. Projetos, vamos falar sobre os projetos, e quando eu dei essa entrevista, a gente estava
tratando dela dentro de um contexto onde nós temos uma quantidade enorme de jovens ociosos. O que significa isso? Ele vai para a escola e, terminando a escola, ele volta para casa. Teoricamente, deveria estar em casa, mas não fica em casa. Vai para as praças, vai para a rua. E esse jovem novo, na ebulição aí da adolescência, sem ter uma ocupação efetiva, ele acaba sendo uma presa fácil, por estar na rua, do mundo do crime. Então, eu fazia a reflexão de que é muito mais barato a gente trazer projetos que envolvam o jovem à escola, escolas em tempo integral, ou em escolas ampliadas. Isso vem sendo feito pelo Estado, vem sendo feito esse investimento, a gente tem que levar, a gente tem que dizer isso, mas ainda é tímido e a gente precisa avançar muito nesse sentido. Então, se a gente consegue colocar, e aí eu fiz a reflexão, se a gente consegue concluir, inclusive, uma renda cidadã para esse menor, para esse jovem que está na rua, por quê? E vamos fazer um paralelo. Mais de 90% dos problemas relacionados a jovens entrando no mundo do crime está relacionado a uma desestrutura familiar. Uma grande parte, ou a maioria, ele é fruto de um relacionamento onde só tem o pai ou só tem a mãe. 90% só tem a mãe. E essa mãe tem que trabalhar para poder trazer comida para casa. Esse menino é cuidado por quem? Por uma tia, por uma amiga ou por uma irmã mais velha. Que acaba sendo... Ele perde a referência de família, quando vai para a escola, sai da escola e já vai para a rua, vai para as famosas praças, e ali ele vira uma presa fácil. Então, a reflexão que eu fazia, a gente investe tanto em tantas áreas, não seria mais fácil, e esse número de jovens é mensurável, identificável, não é mais fácil a gente fazer um investimento para essa família, para essa mãe, trazer uma renda. Nós temos Bolsa Família, Bolsa isso, vamos criar uma renda cidadã para que essa família que está desestruturada possa ter uma complementação. Vamos criar condições de colocar esses jovens que estão cometendo delitos, que a gente já identifica, o magistrado já identifica ele relacionado ao mundo do crime, esse tem que ter prioridade no estudo tempo integral. E ao mesmo tempo essa família dele está sendo amparada com assistente social, psicólogo e ao mesmo tempo com uma renda. Então, esse tipo de projeto, dessa provocação é que eu venho fazendo. Projetos que dão resultado e que são efetivos. São todos os projetos, e um deles muito efetivo é o do menor aprendiz. Nós tivemos, hoje um pouco mais tímido, mas nós tivemos muitos menores entrando no trabalho como menor aprendiz e se tornando grandes profissionais. Hoje nós temos um projeto junto ao SESI e ao SENAI que estão capacitando e desenvolvendo esses menores, mas nós precisamos avançar ainda mais. Nós precisamos ter nós precisamos estar coordenados. Nós precisamos ter o governo junto com a iniciativa privada e junto com o Poder Judiciário, trabalhando em parceria para que a gente consiga, de fato, ganhar esses jovens para tirar esses jovens do mundo do crime e trazer eles de volta para a escola, para onde eles devem estar. Respondeu? Doutor, a propósito disso aí, vamos lá. Vou recapitular aqui o que eu falava em termos de opinião, dava minha opinião lá no bloco passado, sobre essa forma de políticas públicas. Lorenbeck citou aqui, né, questionando políticas públicas. Nós estamos aí, lá em Várzea Grande, onde fica a vara que o senhor representa, mas eu queria que o senhor falasse tanto para os gestores lá, não só para a prefeita que foi eleita, mas para os vereadores, enfim, a população como um todo, como para os candidatos aqui, os dois, e os vereadores já eleitos. A proposta, amanhã teremos aqui uma vereadora eleita, o que é importante e exemplos também de o que colocar em prática para solucionar, eu acho pouco provável, mas contribuir para que haja esse tipo de evolução aí. Eu só não vou poder pedir para o senhor agora responder, porque estão dizendo que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas a pergunta é essa, não é? Dicas aí para
de políticas a serem colocadas em... Eu vejo a questão das creches uma boa, a questão da qualificação também, eu acho, né, o jovem aprende, enfim. Daqui a pouquinho o doutor Tiago responde a essa pergunta. Se você tem alguma, você tem a sua, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. A gente volta no instante só. Voltou. Nós continuamos aqui no intervalo debatendo esse assunto tão importante aí com o doutor Tiago Abreu, que é da Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande. Deixei uma pergunta aqui sobre, na verdade, um pedido, né, de dicas aos políticos, tanto lá de Várzea Grande tem uma prefeita que foi eleita, não é? Como para os vereadores que vão legislar lá, que podem fazer o trabalho de fiscalização, de cobrar políticas para criança e juventude, como para aqui tem dois ainda, não é, que estão disputando, daqui a pouco, domingo, vão estar decidindo. Que é possível ser feito, que o senhor daria como dica para esses políticos aí, transformar em políticas públicas, meio que no encalço do que Lorenberg perguntou agora há pouco, não é? E considerando que a política pública é fundamental, né? Talvez não seja só a política pública, tenha também, tem outros fatores aí, mas o que dizer para esse pessoal aí? Que dica aí que o senhor pode passar? Paulo, eu participei de uma audiência pública que você estava presente e nessa ocasião o conselheiro Antônio Joaquim também estava e ele me fez uma afirmação que eu gostei muito, trouxe para mim, que eu sempre disse e sempre digo nas ocasiões em que eu posso falar sobre a infância, que o lugar da criança é na escola. E a gente precisa fazer com que as escolas sejam atrativas, sejam atraentes para as crianças. Mas ele disse algo a mais e que é importante. E aí eu estou falando agora para os gestores, para os prefeitos eleitos, para os vereadores, para os deputados, para os governadores, enfim, para quem participa da definição dessas políticas públicas. O lugar das crianças é no orçamento. Nós precisamos de orçamento, nós precisamos priorizar a prioridade. É até uma redundância. Mas quando a gente fala de uma sociedade que investe, e se a gente pegar, professor Lorenberg, que é um estudioso, se a gente pegar os orçamentos, as LOAs, e nós estamos aí em vias de aprovar a nossa LOA aqui no Mato Grosso, se a gente pegar dentro da LOA o que se destina para a primeira infância ou para a infância e juventude, nós vamos ver que são percentuais muito pequenos. É 0, alguma coisa do orçamento total do Estado. E dentro desse 0, alguma coisa, muito desse dinheiro que é carimbado como sendo da infância não é executado. Nós temos ainda mais esse detalhe. Para ilustrar o que a gente está falando, hoje nós temos um déficit de vagas em creches no estado. Vamos falar em Cuiabá. Cuiabá aí a gente tem mais de 4.000 vagas de necessidade. Em Várzea Grande, recentemente, no início do ano, nós tivemos quase 500 ações ingressando no Poder Judiciário através da Defensoria Pública, pleiteando vaga em creche. E numa ação coordenada com o secretário municipal, a gente conseguiu coordenar e dar e garantir essas 500 vagas, mas ainda falta. Ainda nós temos déficit lá em Várzea Grande. Na medida que essas escolas, que essas creches estão sendo inauguradas, vai se preenchendo. Mas a nível de Mato Grosso, nós temos hoje mais de 10.000 vagas pendentes para serem criadas nos mais diversos municípios do nosso estado. Então daí dá para vocês terem uma ideia da importância que nós temos de ter no nosso orçamento previsão e execução, por exemplo, da creche. Mas vamos avançar um pouquinho, que o Paulo me perguntou sobre ideias. Se a gente considerar que o crime organizado coopta essas crianças através do quê? De incentivo financeiro, essencialmente financeiro. É o dinheiro fácil. Eu tive a oportunidade
e a infelicidade de fazer o interrogatório, colher o interrogatório, o depoimento de um menor, e para minha surpresa esse menor com 13 anos de idade já havia cometido 2 homicídios, estava hoje chefiando uma região do tráfico pelo comando, e esse menino de 13 anos, ao eu perguntar para ele o que motivava, o que atraía ele a estar naquela situação, ele me disse, eu ganho 15 mil reais por mês. Aquilo ali faz a gente refletir. O tráfico está pagando essa mão de obra barata. Ele está atraindo o jovem através do dinheiro. E aí eu faço uma reflexão, será que nós, aqui do lado de cá, não teríamos que criar políticas públicas para poder atrair esse jovem também? As escolas, através de Olimpíadas, através de premiação, através de uma renda cidadã para esses jovens que são vulneráveis, para essas famílias que são vulneráveis, porque não é difícil, e aí o papel dos vereadores, os vereadores sabem, os conselhos tutelares dos municípios estão em contato com a sociedade. A gente sabe aonde está o problema e aonde tem esses menores vulneráveis. A gente sabe até os pontos, a polícia sabe quais são os pontos da boca de fumo, aonde nós temos a incidência maior de criminalidade, então nós precisamos cooptar esses menores, trazer esses menores, cooptar mesmo, tirar eles do mundo do crime e trazer eles para a sociedade, trazer eles para a escola, trazer eles para uma vida normal, para uma juventude, para uma infância, para uma adolescência, que infelizmente nós hoje estamos perdendo essa guerra. Nós temos muitos menores envolvidos com o crime organizado. Eu não falei para você que tem coisas assim que... Eu estava escutando ele falar esses dias aí, tem coisa de cair o queixo. Né? Imagina, olha isso. Olha que absurdo que é isso. 13 anos, envolvido até a tampa, atraído, porque paga-se... Quem ganha 15 mil reais hoje em dia aí? Não, entre os adultos, não é? E aí, sem falar, tem umas coisas que ele não contou aqui, das adolescentes de 13 anos aí, sabe? Envolvidas com o tráfico também, envolvidas com homens de 30 anos. 13 aninhos, envolvidas com homens do tráfico de 30 anos, apreendida, não pode fazer muita coisa, a não ser encaminhar, né? Lorenberg, você não falou nada, rapaz, e o Gersinho não falou nada também, aí o Boca vem aqui no ouvido, no ponto, enquanto todo mundo está falando aqui, e me esculhamba porque eu esqueci de chamar o Gazeta Digital. Ô, Boca, eu posso chamar esse Gazeta Digital na abertura do próximo bloco? Porque aí o Lorenberg faz pergunta agora, faz pergunta agora, aí a gente vai para o intervalo. Não, então eu vou assumir a responsabilidade, então a gente vai... Lorenberg, pode chamar pode fazer a pergunta agora, eu abro o próximo bloco com o Gazeta Digital, porque eu esqueci, foi um erro meu aqui. Pois não. Juiz, eu vou aproveitar exatamente uma outra frase que o senhor falou. Nós estamos perdendo essa batalha. E olha que são pouquíssimas as pessoas que dizem isso com clareza, embora todos nós sabemos que de fato estamos sim perdendo essa briga. Mas por falar nisso, juiz, os postos chaves, aliás, o senhor falou isso no encontro que o senhor teve no dia 17 de julho deste ano. O senhor falou dos postos chaves do papel do judiciário. Primeiro deles, garantia dos direitos. Segundo, intervenção em casos de violação de direitos. Fiscalização e implementação de políticas públicas. Outro, promoção da justiça restaurativa, formação e capacitação contínua de juízes, articulação institucional em parcerias com outras instituições e órgãos. E, por fim, educação e conscientização. E aí eu gostaria de pedir ao senhor, justamente naquela frase que o senhor falou na resposta anterior, o senhor poderia comentar e falar um pouco mais dessa fiscalização de projetos sociais, que o judiciário tem esse papel? E a outra é a questão da articulação institucional.
A articulação, essencialmente, professor Lorenberg, a vara da infância, a infância e juventude, ela trabalha dentro de uma rede de apoio. Nós temos hoje os conselhos tutelares que têm por obrigação fazer essa fiscalização e avaliar aquelas crianças que estão em situação de risco. Então, toda criança que esteja em situação de risco, o cidadão deve procurar um conselheiro tutelar. E esse conselho tutelar vai fazer esse primeiro atendimento imediato e vai levar esse caso até o Ministério Público, até a delegacia, e isso vai vir até o Poder Judiciário para que o juiz possa decidir. Paralelo a isso, nós temos hoje a rede do CREAS, nós temos os CAPs, nós temos as assistentes sociais, as psicólogas na nossa equipe lá multidisciplinar no fórum, que vão dar o suporte para essas crianças quando a gente se depara com uma situação também de vulnerabilidade. E nós temos vários casos de vulnerabilidade que chegam até o Poder Judiciário. Então, essencialmente, a vara da família, ela trabalha dentro dessa multidisciplinaridade. E aí, junto a isso, nós envolvemos esses menores dentro daquilo que o município, e aí através das secretarias de promoção social, especialmente do CREAS, por exemplo, onde tem cursos que são ofertados, cursos de informática, cursos de hortifruti, cursos de costura, cursos de pintura. Normalmente os CREAS eles desenvolvem, os municípios através do CREAS desenvolvem esses projetos e a gente coordena isso daí junto com o município. Paralelo a isso também, os diretores de escolas, e eu gosto de frisar isso daí, pelo menos desde quando eu assumi essa vara da infância, eu me coloquei à disposição, porque a gente precisa ouvir. Lá na minha vara, eu trouxe uma pedagoga para estar trabalhando junto conosco, e essa pedagoga está fazendo um levantamento que em breve eu gostaria de voltar aqui para trazer isso para vocês. Eu estou fazendo um levantamento onde a gente vai fazer um filtro para saber exatamente quais são os bairros, como que é a estrutura familiar de todos os menores que estão hoje com o processo judicializado no fórum, para que a gente possa ter um entendimento de como está essa situação, ter um raio-x mapeado, e aí a gente vai poder transformar isso em políticas públicas efetivas. Porque políticas nós temos, mas a efetividade nela é que a gente precisa avaliar melhor. Convite aceito, está confirmado. Assim que tiver o levantamento, a gente organiza aqui a agenda para estarmos falando a respeito aqui. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. De volta aqui ao terceiro e último bloco da entrevista com o Dr. Tiago Abreu, juiz de direito da Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande. Fiquei devendo no bloco anterior o Gazeta Digital. Então, dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Os eleitores, Lorenberg, não poderão ser presos a partir desta terça-feira. A proibição está na legislação eleitoral e é aplicada 5 dias antes do segundo turno das eleições, que será realizado no próximo domingo, dia 27. A regra exclui prisões em flagrante ou casos de prisões determinadas a partir de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito salvo-conduto. Então, assim, a restrição seguirá válida até o dia 29 de outubro, 2 dias após a votação. No próximo domingo, 33,9 milhões de eleitores de 15 capitais e 36 municípios voltam às urnas para eleger os prefeitos que disputam esses cargos aí. Não há segundo turno para a disputa ao cargo de vereador. Dá um clique aí no Gazeta Digital que você vai saber, inclusive, justificativas e tudo mais. www.gazetadigital.com.br. Agora sim, compromisso cumprido, professor Lorenberg. Juiz,
Eu, de novo, vou repetir uma frase que o senhor falou na última resposta do bloco anterior. O senhor falou assim, políticas nós temos, mas falta investimento para a implementação dessas mesmas políticas. E aí vem a minha pergunta. O judiciário tem como papel, primeiro nessa questão aqui, a fiscalização dessas políticas públicas. Até que ponto o judiciário tem o poder de provocar os integrantes do parlamento estadual e do parlamento municipal? Ou ele faz um caminho diferente? Ele provoca o segmento das sociedades que, por sua vez, provocarão o parlamento, é isso ou não? Professor, o Poder Judiciário, ele não pode provocar. Na verdade, nós não fiscalizamos no sentido, na acepção da palavra, como o senhor colocou, né? O Ministério Público tem a função... Eu só falei para provocar o senhor. O Ministério Público vai ter a função de realmente fiscalizar, e não só o Ministério Público, como os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, por exemplo, né? Os próprios vereadores, os deputados, eles fazem essa fiscalização no Executivo Municipal e Estadual. E essas demandas são trazidas ao Poder Judiciário. E aí sim o magistrado pode fazer com que essa política se torne efetiva. E aí eu vou dar um exemplo para ilustrar o que nós estamos falando. Eu estava relatando, no início do ano, nós tivemos em Várzea Grande uma enxurrada de ações. Foram 500, basicamente, mais ou menos umas 500 novas ações distribuídas para garantir, através da Defensoria Pública, para postular vaga em creche. Ao me deparar com aquela demanda enorme, eu falei, meu pai, 500 ações, quer dizer que nós estamos com muito déficit. Então, essa ação provocada pela Defensoria Pública, que por sua vez foi provocada pelos conselhos tutelares, pela assistência social, pelas mães que estão, né, procurando essa vaga, trouxeram essa demanda para o Poder Judiciário. Eu, como magistrado, chamei o representante do Executivo, no caso, o secretário de Educação, e o secretário de Educação, numa audiência, me apresentou o quadro do município, me apresentou uma solução para o problema, e aí, junto, a gente construiu uma resposta efetiva para a sociedade e entregamos essas 500 vagas. Então, esse é o trabalho, né, vamos dizer, que o Poder Judiciário pode desempenhar junto à sociedade para dar efetividade a essas políticas Doutor, públicas. Eu vou ter que, assim, fazer duas perguntas numa só para encerrar o programa, porque estão me dizendo aqui que, em função dessa correria aí de programa eleitoral obrigatório, a gente ficou com exprimido aqui. Essa questão das creches, por exemplo, tem há informação, não é? Inclusive lá pelo Tribunal de Contas, de que não está tendo dificuldade da inserção do valor aprovado em lei pela Assembleia Legislativa, que esse dinheiro, que esses recursos constem lá da lei orçamentária de 2025, não é? O senhor defende que se judicialize isso aí, já que já existe a aprovação do Parlamento? Qual que é a sua avaliação sobre isso, de forma bem rápida para responder? Paulo, até na ocasião da audiência pública eu tive a oportunidade de me manifestar. Hoje nós temos uma lei, professor Lorenberg, só para ilustrar, com a aprovação de 120 milhões para investimentos em creche. E nós tivemos a execução de apenas 20 milhões dos 120 que devem ser investidos. 2024, você está falando, de né? 2024. Então, quer dizer, daí você tira por base o pouco que foi investido. E aí a gente tem que fazer um paralelo aí que o vice-governador Taviano Pivetta, que está encabeçando isso, ele se sensibilizou e tem trazido, fazido com que esses 20 milhões cheguem. Mas ainda é muito pouco e precisa muito mais. Então, qual é o papel da Assembleia nessa situação? E aí a gente comentava lá, provoca para ser provocado. A Assembleia, os deputados, têm que fazer valer esse orçamento. Então eles podem fazer isso e podem levar isso, inclusive, para o Poder Judiciário poder decidir. Doutor, para encerrar mesmo agora, o senhor falava no intervalo aqui algo que me deixou mais uma vez de queixo caído, não é? Que é a questão do menor com transtorno.
que não tem atendimento hoje. Se você pegar um adulto, ele até tem, Adalto Botelho, mas o menor não tem, não é? E aí eu queria que o senhor falasse a respeito disso aí em 1 minuto e meio. Paulo, hoje nós não temos dentro da estrutura da rede do Estado um local que a gente possa fazer a internação desse menor. Uma criança, um jovem, um adolescente com um surto psicótico ou em transtorno, ou com uma leve esquizofrenia, por exemplo, ele deve ser levado ou se recomenda dentro da estrutura do SUS para qualquer pronto atendimento. O problema é que nós não temos especialistas, e são muito poucos hoje especialistas, por exemplo, psiquiatras infantis, são muito poucos e quando tem, o valor da consulta é caríssimo. Então hoje o Estado não oferece isso e nessa audiência pública a gente estava provocando para que a gente consiga credenciar uma clínica ou clínicas para que possam prestar esse atendimento para essas crianças que não tem hoje. Né? O magistrado, quando se depara com uma situação dessa, não tem. Ou nós vamos mandar para fora do Estado, ou o próprio Estado hoje não oferta isso. O Adalto Botelho só atende maior. Nós temos uma resolução interna do Conselho Nacional de Justiça que veda que o menor fique misturado ou junto com o maior. Então nós precisamos dessa estruturação e estamos sensibilizando. Eu acredito que sensibilizamos, vamos incluir na LOA uma dotação orçamentária para que a gente possa agora começar a avançar nesse sentido da saúde mental dos jovens e dos adolescentes de 18 milhões. 18 milhões. Dentro de um orçamento de 22 bi. Isso significa o quê? Quase nada, né? 0,0 alguma coisa. Então é muito pouco, mas nós estamos avançando. Na base da insistência ali mesmo, né? Como pode não colocar em prática algo que foi aprovado pelo parlamento, legal, tudo certinho, e é uma demanda que está represada aí, não entendo certas coisas. O Hollenberg sempre fala que é a tal da falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. Tem que encerrar aqui o programa, eu queria continuar mais, mas logo a gente vai, inclusive, com o estudo que ele falou aqui, que está sendo preparado para a gente trazer, inclusive mapeado direitinho, toda essa situação aí dos menores lá de Várzea Grande. Obrigado, doutor, o juiz de direito que veio mais uma vez aqui, Tiago Abreu, lá agora pela Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande. Obrigado, esse espaço continua a posto para bem informar. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição para prestar esses esclarecimentos à sociedade. Para mim é uma alegria poder estar dividindo essa bancada com vocês. Alegria é nossa. Hollenberg, até amanhã. Até amanhã. A vereadora eleita, aliás, a mais bem votada de todas e de todos aqui em Cuiabá, a Samanta, é isso? A Samanta Iris vai estar conosco amanhã. A Samanta Iris, que também é esposa do candidato Abílio, a prefeito, a Samanta vai estar conosco amanhã aqui às 19h40, devido ao horário político obrigatório. A gente volta então amanhã com a Samanta ao vivo aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.